Pode sentar-se, meus queridos. Vamos orar a Deus. Vamos orar ao Senhor. Fecha os teus olhos, abre o teu coração. Peço para que Jesus fale com você nesta manhã tão abençoada que Ele proporcionou para nós. Amém? Senhor nosso Deus, nosso amado bendito Pai, obrigado, Jesus, por esta manhã tão linda, tão abençoada que o Senhor preparou para nós. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor já fez e operou e falou conosco nesta manhã. E agora, Senhor, nos assentamos aos teus pés, Jesus, para ouvir o Senhor falar conosco. Que a mensagem da tua palavra encontre um solo espiritualmente fértil em nossos corações. E que a tua palavra encontre em nossos corações lugar para criar raízes profundas que transformam e santificam a nossa vida para ti. Meu Deus, fale conosco e nos mostre o caminho para termos uma vida melhor, uma vida transformada por ti a cada dia. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Muito bem, vamos ler a história de Elias e Eliseu, que consta no segundo livro de Reis, capítulo 2, a partir dos versículos 1 e 2. Eu não lerei todos os versículos que vão até o versículo 13. Para que a gente ganhe tempo, lerei os versículos que irão ir de encontro aos propósitos dessa mensagem. Amém? Então vamos lá, você pode também abrir a sua Bíblia, se você preferir, ou acompanhar aqui pelo telão. Ok? Então, 2 Reis capítulo 2, primeiramente versículos 1 e 2 diz assim: Chegou o tempo de o Senhor Deus levar Elias para o céu num redemoinho. Ele saiu de Gilgal junto com Eliseu, e no caminho Elias disse: Fique aqui, porque o Senhor me mandou ir até Betel. Mas Eliseu disse: Juro pelo Senhor e pelo Senhor que eu não o deixarei. E assim os dois foram até Betel. Versículo 4. Então Elias disse a Eliseu: Fique aqui, porque o Senhor me mandou ir até Jericó. Mas Eliseu disse: Juro pelo Senhor Deus e pelo Senhor que eu não o deixarei. E assim os dois foram até Jericó. Versículos 6 e 7 agora. Aí Elias disse a Eliseu: Fique aqui, porque o Senhor me mandou ir até o rio Jordão. Mas Eliseu disse: Juro pelo Senhor Deus e pelo Senhor que não o deixarei. Então eles saíram, e 50 profetas os seguiram até o rio Jordão. Elias e Eliseu pararam perto do rio, e os profetas ficaram olhando de longe. Versículo 8. Aí Elias tirou a sua capa, enrolou-a e bateu com ela na água. A água se abriu, e ele e Eliseu passaram para o outro lado, andando em terra seca. Ali Elias disse a Eliseu: Diga o que você quer que eu faça por você, antes que eu seja levado embora. Eliseu disse: Quero receber como herança 2 vezes mais poder do que você tem. Elias disse: Esse pedido é difícil de atender. Outra tradução diz, dura coisa me pediste. Mas você receberá o que está me pedindo, se me vir quando eu estiver sendo levado para longe. Se você não me vir, não receberá. E assim foram andando e conversando. De repente, um carro de fogo, puxado por cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias foi levado para o céu num redemoinho. Eliseu viu o que aconteceu e gritou: meu pai, o Senhor sempre foi como um exército para defender Israel. E nunca mais ele viu Elias. Muito triste, Eliseu rasgou a sua capa pelo meio. Depois pegou a capa de Elias que havia caído,
voltou para a beira do rio Jordão e parou ali. O fim da história de Elias e Eliseu, que foi o moço do profeta Elias. Quando Elias conheceu Eliseu, Eliseu era um agricultor, era um homem que trabalhava na roça. Eliseu estava arando a terra. Era um homem simples, anônimo, desconhecido. Eliseu já era um profeta em Israel, no Reino do Norte, conhecidíssimo pelos milagres que Deus operava através dele. E quando o Elias encontrou Eliseu arando a terra, Eliseu era este homem simples, desconhecido. E naquele dia, diz 1 Reis 19:19, que Elias passou perto de Eliseu e jogou a sua capa em cima dele. Um profeta jogar a sua própria capa em cima de um outro homem, isso tinha um significado. E o significado era que o Eliseu estava sendo chamado por Deus para ser um profeta do Senhor, como Eliseu também era um profeta do Senhor. E o Eliseu entendeu aquilo, e naquele mesmo instante, o Eliseu deixou tudo para seguir o ministério profético e aceitar o chamado que Deus estava fazendo para ele. Quando o Elias foi levado para o céu, e o Elias ele não passou pela morte, Elias foi levado para o céu sem passar pela morte física. Ele foi levado por um redemoinho do Senhor. E então, naquele dia, a partir daquele dia, nós vemos o Eliseu operando mais milagres do que o próprio Elias, sendo usado de uma forma extraordinária pelo Senhor. Então, quando olhamos a vida e a história de Deus através do Eliseu, nós ficamos admirados. Mas por que ficamos admirados? Porque Eliseu, ele fez escolhas corretas em sua vida. Ele fez escolhas, ele tomou decisões corretas na sua vida. Porque isto é um fato de que a sua vida pode ser melhor se você tomar as decisões corretas em sua vida. A sua vida pode ser melhor se você fizer as escolhas corretas. E as escolhas corretas são aquelas que sempre estarão alinhadas com a vontade de Deus, com os propósitos de Deus, com os mandamentos de Jesus. Se as suas escolhas estiverem sempre alinhadas com a vontade de Deus, com o plano que Ele tem para a sua vida, então certamente as suas escolhas serão escolhas corretas, e isso tornará a sua vida uma vida melhor. E é isso que nós aprenderemos hoje com Deus, através do exemplo das escolhas de Eliseu. E eu quero compartilhar com você 3 dessas escolhas que Eliseu fez em sua vida. A primeira escolha que Eliseu teve em sua vida, que ele escolheu andar com quem andava com Deus e com quem amava a Deus. Esta é uma escolha muito importante. Diz um ditado popular, não está em Provérbios, mas é um ditado verdadeiro que diz: diga-me com quem andas e eu direi quem tu és. Esse ditado popular, ele expressa uma grande verdade, porque você se parecerá sempre muito com as pessoas com quem você anda. Diz um certo estudo, não sei se tem um fundo científico isso, mas eu acredito que ele seja de certa forma verdadeiro, que diz que você será muito parecido com as 5 pessoas com quem você mais anda, com as 5 pessoas com quem você mais caminha, com as 5 pessoas com quem você mais compartilha o seu dia a dia. Você será muito parecido com essas pessoas. E o Eliseu, ele fez uma escolha muito importante. Ele resolveu andar com Elias, que andava com Deus. Foi uma decisão, uma escolha muito importante. E foi assim desde o dia em que ele estava arando a terra da sua família, e o Eliseu passou por ele, jogou a capa, e o Elias passou por ele e jogou a sua capa sobre Eliseu. E foi assim até os últimos momentos da vida de Elias na terra. Até aqueles últimos momentos, o Eliseu não largou
o Elias, ficou sempre ao lado dele. Nós lemos o texto e vimos que por 3 vezes o Elias pediu para que Eliseu ficasse na cidade onde estavam. Olha, Eliseu, fique aqui, porque eu preciso ir mais adiante. Deus está me mandando ir para outro lugar. Fique aqui. E em todas essas vezes, Eliseu sempre respondia: juro pelo Senhor Deus e pelo Senhor, que eu não o deixarei. Eu não o deixarei, Elias. Porque andar com você, Elias, andar com você significa crescer, significa aprender, significa ser uma pessoa melhor, significa receber uma boa influência, uma influência transformadora. Andar com você, Elias, é aprender as coisas do Senhor e é aprender a ser um servo de Deus na obra do Senhor. Eu juro pelo Senhor Deus e pelo Senhor, Elias, que eu não o deixarei. Então a pergunta que o Espírito Santo faz para mim e para você nesta manhã é: com quem você tem andado? Com quem você tem caminhado? Quem você tem lido? Quem você tem ouvido nas redes sociais? Quais são os canais do YouTube que você assiste diariamente na sua vida? Seja pelo celular, na TV, ou no seu tablet, no computador, não importa. Quais são as pessoas que você tem ouvido, que tem alimentado a tua alma, o teu coração, o teu entendimento, que tem formado e moldado o seu caráter e a sua forma de pensar e de enxergar a vida? Quem são as pessoas que têm influenciado você? É aquele professor ateu da faculdade? Porque o conhecimento, ele é sedutor, mas nem todo conhecimento ele procede de Deus. Cuidado para não idolatrar os seus mestres na faculdade, porque são homens como você, e eles não sabem tudo. Então, meu querido, minha querida, quem nós temos ouvido? Com quem nós temos andado? Quem tem influenciado a nossa vida? Lembre-se que as pessoas com quem você convive exercerão uma forte influência sobre a sua vida, sobre o seu caráter, sobre os seus pensamentos e sobre a sua conduta de vida. Em segundo lugar, Eliseu, ele quis de verdade a bênção de Deus. Faça-se essa pergunta, pergunte para si mesmo: eu quero de verdade a bênção de Deus? Eu quero de verdade aquilo que Deus tem para mim? Eu quero muito, de uma forma exponencial, de uma forma transbordante, de uma forma enorme a bênção de Deus? Ou será que a bênção de Deus para mim é algo que não tem muito valor? Se Deus me abençoar, tudo bem, mas se não me abençoar, tudo bem também. Você quer de fato a bênção de Deus? Nos últimos dias de Elias na terra, ele disse para Eliseu, nós lemos o texto, versículo 9: diga o que você quer que eu faça por você, antes de que eu seja levado embora. Eu me lembro da pergunta que Jesus ele fez para o cego Bartimeu: o que você quer que eu te faça? Gente, são perguntas que Deus nos faz, são perguntas que pessoas nos fazem, sendo usadas por Deus, que são oportunidades que a gente não sabe se elas voltarão a acontecer. Será que Deus já te fez uma pergunta diretamente ao teu coração? Ou Ele usou alguém para te fazer uma pergunta que você titubeou, você não respondeu, ou você rejeitou aquilo, você rejeitou aquela oportunidade, e quem sabe é algo que você se arrepende até hoje, porque você deixou passar aquela oportunidade. Diga o que você quer que eu faça por você, antes que eu seja levado embora. Então Eliseu pediu, sem titubear, sem gaguejar, sem pensar muito. Ele disse: dá-me porção dupla do teu espírito. Outra tradução diz: dá-me porção dobrada do teu espírito sobre mim. E a nova tradução da linguagem de hoje assim traduz
quase que uma paráfrase das palavras de Eliseu: quero receber como herança 2 vezes mais poder do que os outros profetas vão receber. Qual o significado dessas palavras, dessa resposta de Eliseu para Elias? Naquela época do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, a Antiga Aliança estava em vigor. Havia uma lei que Deus havia determinado para Israel, e essa lei está lá em Deuteronômio 21:17, que é a lei da herança. A lei da herança determinada por Deus para Israel dizia o seguinte: que o filho primogênito, ele recebia a porção dobrada dos bens do pai. O primeiro filho que nascesse recebia porção dobrada, o dobro da herança. Então, o que o Elias está pedindo para Eliseu era uma reivindicação, um pedido, na verdade: olha, eu quero que a lei da herança, no sentido espiritual, se cumpra na minha vida. Esse poder de Deus que está na tua vida, eu quero recebê-lo como herança, mas de uma forma dobrada, em dobro. Então Eliseu estava demonstrando com essas palavras que ele queria fazer a diferença no mundo em que ele se encontrava. Com esse pedido, Elias estava demonstrando que ele queria fazer a diferença no mundo em que vivia, que ele desejava ser um agente de transformação da parte de Deus para o povo de Israel, na vida das pessoas dos seus dias. Mas havia uma condição. A condição era o Eliseu estar com Elias no momento em que o Elias fosse levado para a presença de Deus. Se você me vir, era uma condição muito simples, era uma condição muito fácil de ser compreendida: você receberá o que está me pedindo, se me vir quando estiver sendo levado para longe. Ou seja, o Eliseu não podia arredar o pé do Elias. O Eliseu possivelmente dormia com o olho aberto e o olho fechado, porque ele tinha que ver o momento em que o Elias fosse levado para a presença de Deus. Então, e foi assim como de fato ocorreu, porque nós acabamos de ler aqui que de repente, enquanto eles estavam caminhando e conversando, um carro de fogo puxado por cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias foi levado para o céu num redemoinho. E naquele exato momento, o Elias que estava sendo levado para o céu, uma espécie de um arrebatamento, né? Algo muito parecido o que a igreja experimentará quando formos arrebatados, lá 1 Tessalonicenses 4, a experiência de Eliseu é uma experiência muito semelhante ao que a igreja passará quando o Senhor Jesus vier nos arrebatar, para nos levar para junto dele nos ares, para estarmos, como diz Paulo, para sempre com o Senhor. Então naquele momento, enquanto o Elias estava sendo levado para o céu, ele joga a sua capa, e o Eliseu pega a capa de Elias. E por tudo que aconteceu com Eliseu, a partir dali, fica evidente para nós que ele recebeu o que pediu. Ele recebeu o que pediu porque a partir daquele momento, pelo poder de Deus, o Eliseu passou a operar mais milagres do que o próprio Elias. E por que isso aconteceu? Sabe por que isso aconteceu, gente? Porque os motivos de Eliseu eram puros. Eram motivos que agradavam a Deus. Porque alguém pode pensar assim: poxa, mas esse pedido do Eliseu, ele está querendo se engrandecer, ele está querendo ser maior do que Elias, ele está querendo receber aplausos e ser alguém famoso em Israel. Se essa fosse a motivação do coração do Eliseu, meus irmãos, nós podemos ter toda certeza que jamais Deus atenderia aquele pedido de Eliseu. Deus atendeu aquele pedido de Eliseu porque aquela bênção tinha como propósito não engrandecer aquele que recebia a bênção, mas tinha como propósito abençoar outras vidas. E o Eliseu teve um ministério profícuo, um ministério abençoado, um ministério que abençoou a sua geração, uma geração, diga-se de passagem, corrupta, que estava dando as costas para Deus. Eliseu, assim como Elias, foi uma lâmpada, uma luz
que brilhou naqueles dias de trevas na história de Israel. Então, o Eliseu, ele fez essa escolha. Escolheu querer a bênção de Deus. E querer muito. E se dedicar por alcançá-la. É assim o seu coração? Quando você lê a palavra de Deus e você encontra ali uma promessa, você deseja aquilo. Quando você ouve a palavra de Deus e as coisas que Deus pode fazer na tua vida, você deseja aquilo que Deus está falando com você, aquilo que Ele pode te dar, aquilo que Ele pode fazer por você e através de você. O Senhor Jesus, Ele disse, está lá em Mateus 7, peçam e vocês receberão, procurem e vocês acharão, batam e a porta será aberta para vocês, porque todos aqueles que pedem recebem, aqueles que procuram acham, e a porta será aberta para quem bate. Jesus está nos ensinando com essas palavras que nós devemos desejar a bênção de Deus e buscá-la com afinco, buscá-la com perseverança. Por isso que Jesus ele diz, peça, procure, bata. Jesus está dizendo o seguinte, busque com perseverança, com fervor, a bênção de Deus, porque somente assim nós a alcançaremos. O apóstolo Tiago, irmão do Senhor, escreveu em Tiago capítulo 1, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, e Ele a dará, porque é generoso e dá com bondade a todos. E aí ele vai dizer o seguinte, e isso vale não somente para a sabedoria que pedimos para Deus, mas para tudo aquilo que pedimos para Deus. Porém, peçam com fé e não duvidem de modo nenhum, pois quem duvida é como as ondas do mar que o vento leva de um lado para outro. Quem é assim, ou seja, quem pede sem fé, quem pede sem crer, quem pede mas não querendo muito ou duvidando, não pense que vai receber alguma coisa do Senhor, pois não tem firmeza e nunca sabe o que deve fazer. Quantas pessoas, gente, fizeram campanhas nas igrejas de virada de ano, em que pedidos foram colocados diante de Deus, propósitos foram colocados diante de Deus, planos foram colocados diante do Senhor, e nós chegamos no início de abril, e muitos desses irmãos já nem lembram mais o que pediram, porque pediram sem estar comprometidos com o que estavam pedindo, porque talvez não desejassem tanto aquilo que pediam. Então, meus queridos, nós não podemos ter esta fé inconstante quando precisamos de algo, quando desejamos algo, e tudo aquilo que a gente pede para Deus, ou é uma necessidade, ou é uma vontade, um desejo. Deus, Ele prometeu não cumprir os nossos desejos, as nossas vontades. Jesus, Ele prometeu que o Pai, Ele satisfaria as nossas necessidades. Busque o reino de Deus e sua justiça em primeiro lugar, e então Ele suprirá todas as necessidades de vocês. Isso é promessa. Agora, Deus, Ele é tão bom, gente. Deus, o nosso Pai, é tão misericordioso, que muitas vezes Ele atende aos desejos do nosso coração. Não é isso que diz o salmista Davi? Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Nem sempre Deus atende os desejos do nosso coração, mas muitas vezes sim, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Então a questão não é apenas de uma fé inconstante, mas sobretudo de um amor inconstante. Porque a nossa fé em Deus, preste atenção no que eu vou dizer, porque isso é importante. A fé que nós exercemos em Deus tem que ser uma fé movida pelo amor que nós temos por Ele. Porque uma fé que age sem amor a Deus é simplesmente a atitude de alguém interesseiro, que quer a bênção, mas não quer aquele que abençoa. Quer uma relação com a bênção, mas não quer uma relação com aquele que é a fonte da bênção. Então,
A nossa fé, ela tem que ser constante, tem que ser fruto de um amor constante. Olha o que Deus disse para o povo de Israel através do profeta Oséias. Mas o Senhor Deus responde: o que é que eu vou fazer com você, Israel? E com você, Judá, o que é que eu faço? E aí Deus vai dizer: pois o amor de vocês é tão passageiro como a cerração ao nascer do sol, é como o orvalho que seca logo pela manhã. O amor que Israel e Judá tinham por Deus, pelo seu Criador, era um amor passageiro. E ele compara a cerração ao nascer do sol. Acordamos pela manhã e está aquela cerração, aquela imagem bonita, de repente vem o sol que é lindo também, e a cerração vai embora. É assim o amor de muitas pessoas por Deus. É o que Jesus fala na parábola do semeador, em que ele compara a atitude e o comprometimento raso que muitas pessoas têm quando têm com Deus, quando têm os seus primeiros contatos com o Evangelho. Corações que são como o solo pedregoso e o solo espinhoso, que recebem a semente, ela até cria raízes, mas sem profundidade. E aí Jesus compara essas pessoas, aquelas que recebem o Evangelho com alegria, com entusiasmo, algumas até se batizam, mas com o passar do tempo elas vão abandonando Jesus, elas vão abandonando a comunhão com os irmãos, porque não tem raízes. O coração não é um coração espiritualmente propício para que a palavra de Deus crie raízes profundas. E Jesus diz que essas pessoas abandonam a Deus por causa das perseguições, por causa dos escândalos, por causa do amor às coisas do mundo. A pessoa saiu do mundo, mas o mundo continua dentro dela. Vocês estão entendendo? É um amor passageiro. O seu amor a Deus é um amor passageiro ou é um amor constante? Porque a sua fé será uma fé constante se o seu amor for um amor constante. E por último lugar, o Eliseu, a última escolha de Eliseu, não a última que ele tomou na vida, é óbvio, né? Mas dentro dessa mensagem, Eliseu tomou a rota certa. Ele tomou a rota de Deus. Para onde você está direcionando a sua vida? A sua vida está na rota de Deus? Ou está na rota de qualquer outra coisa, qualquer outra pessoa, ou da sua vontade que está desassociada dos propósitos de Deus para a sua vida? Qual é a rota? Para qual rota você está direcionando a sua vida? Diz a palavra de Deus, lá no começo do texto que nós lemos, que Eliseu esteve com Elias em Gilgal. Elias saiu de Gilgal junto com Eliseu. Versículo 1. O que era Gilgal? Que lugar era esse? Podemos dizer que Gilgal foi um lugar de compromisso, de aliança com Deus, porque foi em Gilgal o lugar onde o Josué circuncidou os israelitas antes deles tomarem posse da terra prometida, e eles celebraram a Páscoa antes de começarem a conquistar a terra de Canaã. A circuncisão e a Páscoa eram celebrações ordenadas pela lei de Moisés, que mostravam a aliança que Israel tinha com Deus, o comprometimento que Israel tinha com o Senhor. Então, só está na rota certa aquele que anda em aliança com Deus. Deixa eu te perguntar, você está em aliança com Deus? Jesus, ele disse que o sangue dele derramado na cruz era o sangue da nova aliança. O sangue de Jesus está sobre a sua vida. Você tem andado em aliança com o Senhor? A aliança pressupõe a ideia de que duas pessoas entraram num acordo e cada uma tem que cumprir a sua parte do acordo. Se estamos em aliança com Deus, a nossa parte do acordo é obedecer aos mandamentos do Senhor, e a parte de Deus é cumprir as promessas dele na nossa vida. O interessante nessa história é que Deus nunca falha na sua parte, é nós que falhamos na nossa, e que nós nunca falhemos. E se estamos falhando, que nos arrependamos hoje, confessemos os nossos pecados ao Senhor, que renovemos a nossa aliança com Ele, por meio do arrependimento de pecado, da confissão e do abandono de pecado. Que renovemos a nossa aliança com o Senhor, porque só está na rota certa aquele que está em Gilgal, aquele que anda em aliança com o Senhor, amém? Aí depois, gente, o Eliseu, ele foi para Betel.
o Elias foi para Betel e o Eliseu seguiu o Elias até Betel. Versículo 2: no caminho Elias disse: fique aqui nesse lugar, fique aqui em Gilgal, porque o Senhor me mandou ir até Betel. Mas Eliseu disse: juro pelo Senhor e pelo Senhor Deus e pelo Senhor Elias, que eu não o deixarei. E assim os dois foram até Betel. Betel significa casa de Deus. Betel em hebraico significa casa de Deus. Era o lugar onde habitava um grupo de profetas, diz o versículo 3. Habitava um grupo de profetas ali. E era um dos lugares onde esteve a Arca da Aliança, que no futuro a Arca da Aliança iria terminar lá em Jerusalém, no templo. Então Betel nos remete à igreja de Jesus, porque a igreja que somos nós juntos, somos a casa de Deus. Agora, preste atenção na frase que eu me utilizei agora, naquilo que eu acabei de dizer. A igreja somos nós juntos, porque não é possível alguém ser igreja separado da igreja. Essa é uma das coisas mais absurdas que alguns crentes falam. Eu sou igreja na minha casa, lá na minha casa eu sou igreja. Não preciso frequentar os cultos, não preciso viver a vida comunitária da igreja, porque lá em casa eu sou a igreja de Jesus. Isso é terminantemente, etimologicamente, teologicamente impossível. Impossível, porque igreja significa no grego uma coletividade, um ajuntamento, um agrupamento de pessoas, uma congregação reunida. Isto é igreja. Então é impossível você ser igreja sozinho. Isso não existe. Isso é uma invencionice de crente que decidiu por si mesmo não querer mais viver a vida comunitária da igreja, porque decidiram abandonar o Senhor. Você sim, sozinho, é um membro da igreja, um membro do corpo de Cristo. Mas você sozinho, eu sozinho, nós sozinhos, não podemos ser igreja. Isso não existe. Então, Betel nos remete à igreja de Jesus, que somos todos nós juntos. Todos nós juntos somos a casa de Deus. Individualmente, sim, a Bíblia diz, através de Paulo, que nós somos individualmente morada, casa, habitação do Espírito Santo. E coletivamente somos também a casa de Deus. Então só está na rota certa aquele que anda com os irmãos da fé. Só está na rota certa aqueles que andam em comunhão com a igreja de Jesus. Veja o que diz Hebreus 10:25. Hebreus 10:25 diz: não deixeis de congregar, como é costume de alguns. Gente, há mais de 2.000 anos atrás, já existiam os desagrejados, aqueles que deixavam de congregar, aqueles que deixavam e desprezavam momentos como esse, que nós estamos vivenciando e desfrutando juntos aqui. Eu acho muito interessante algumas pessoas que falam assim, elas saem da igreja, e sair da igreja denota que elas também saíram da presença de Deus. Alguém vai dizer: mas pastor, não é a igreja que salva, quem salva é Jesus. É verdade, quem salva é Jesus, não há outro nome pelo qual devamos ser salvos, diz Atos dos Apóstolos, a não ser o nome de Jesus. Jesus é o Salvador, Ele é o único caminho, a verdade e a vida. A igreja não salva, quem salva é Jesus, é verdade. Mas uma vez salvos, o Novo Testamento nos ensina enfaticamente que é impossível um crente salvo crescer espiritualmente e cumprir os propósitos que Jesus tem na vida dele fora da vida comunitária da igreja. É impossível. É impossível. A não ser que seja uma situação de força maior. Um irmão que foi preso por causa da fé, como muitos cristãos estão presos hoje em países comunistas, socialistas, porque não podem expressar a sua fé, estão presos dentro de uma masmorra, dentro de uma prisão. Países islâmicos estão matando os cristãos. No Oriente Médio, norte da África, estão aprisionados. Ou irmãos que estão doentes numa cama, num hospital, que não podem congregar. São situações muito específicas, mas fora isso, irmãos,
É inadmissível que alguém diga: olha, estou servindo a Deus em casa. Isso é impossível. Ninguém cresce espiritualmente fora da comunhão da igreja. E alguns dizem assim: a igreja me abandonou. Eu acho muito engraçado isso. Eu acho muito engraçado alguém que diz: a igreja me abandonou. Eu acho engraçado porque a pessoa, por uma vontade própria, por uma decisão própria, por uma escolha própria, a pessoa deixa de congregar. Ela some dos cultos, some dos trabalhos da igreja. Não quer vir mais. Ela não vem porque ela não quer vir mais. Ela tomou essa decisão. E se não quer vir mais, é porque a sua vida com Deus está fragilizada. Porque, irmãos, eu não conheço ninguém que diz: olha, eu sirvo a Deus em casa, sou a igreja em casa. Eu não conheço ninguém que essa pessoa está orando de verdade, está lendo a Bíblia, está buscando a Deus, sendo cheio do Espírito Santo e transformando o mundo à sua volta. Porque a pessoa que está em casa, ela está enfraquecida. Ela não está buscando a Deus, ela não está orando, ela não está permitindo que outras pessoas sejam bênção na vida dela, e ela não está sendo bênção na vida de outras pessoas. Aí a pessoa sai da igreja, porque a sua vida com Deus está enfraquecida, porque isso é o reflexo de um distanciamento do Senhor. Aí a pessoa diz: a igreja me abandonou. Como que a igreja abandonou, irmãos? Se a igreja está aqui no mesmo lugar, no mesmo endereço, os pastores estão aqui, os irmãos estão aqui. Ah, ninguém veio me visitar, ninguém veio atrás de mim. Irmãos, eu não vejo Jesus indo atrás de ninguém que eu abandonava, não. João capítulo 6, Jesus endurece o discurso. E aí os discípulos, a Bíblia diz, João capítulo 6, que os seus discípulos, muitos dos seus discípulos, não os 12, aquela multidão que acompanhava Jesus, que era discípulo, o abandonaram. E aí Jesus voltou-se para os 12 e disse: se vocês querem ir embora também, vocês podem ir. Jesus não ia atrás de crente desviado, não, gente. Jesus, ele gastava tempo, ele empreendia tempo, ele investia tempo com quem queria ouvi-lo, com quem estava comprometido com ele. Aí a pessoa diz: a igreja me abandonou. Como que a igreja abandonou? Se foi a pessoa que saiu. A pessoa abandona a obra de Deus, abandona a igreja de Jesus, que Jesus ama a igreja, e a pessoa diz que a igreja abandonou. Isso é uma incoerência. É como aquele marido que sai de casa, vai viver com outra mulher e diz que a esposa o abandonou. É exatamente isso, a analogia é perfeita. Então, meus irmãos, as pessoas, elas precisam assumir a responsabilidade dos seus atos. As pessoas precisam assumir, precisam parar de se fazer de vítimas e assumir: olha, eu não fui mais na igreja porque eu não quis. Pastor, irmão, igreja, ninguém tem nada a ver com isso. Essa foi uma decisão minha. Deixei de ir porque deixei de orar, deixei de buscar, o evangelho deixou de fazer sentido para mim, então parei de ir na igreja. Ninguém tem nada a ver com isso, é minha responsabilidade. Seria muito mais honesto e bonito se a pessoa falasse isso. Então, meus queridos, Jesus, ele conta com pessoas comprometidas com a sua obra, pessoas que estão em Betel, com aqueles que estão em Betel também. Amém? Aí Eliseu esteve com Elias em Jericó. Então Elias disse a Eliseu: fique aqui, porque o Senhor me mandou ir até Jericó. Mas Eliseu disse: juro pelo Senhor Deus e pelo Senhor que não deixarei. E assim os dois foram até Jericó. O Eliseu permaneceu na rota do Senhor. Jericó, a gente pode dizer que é o lugar da fé em Deus que faz o impossível. Foi a primeira cidade conquistada por Josué. Aquela história tão famosa dos muros que caíram, os muros que foram derrubados ao 7º dia, em que os israelitas estavam dando volta sobre a cidade e os muros ruíram, e o povo de Deus conquistou aquele lugar. Só está na rota certa aquele que anda na fé no Deus do impossível. Se você anda na fé no Deus do impossível, você está na rota certa. E quando falamos isso, não estou querendo dizer que Deus fará milagres grandiosos todos os dias, mas todos os dias Deus, ele opera pequenos milagres. Pequenos milagres que às vezes são invisíveis aos nossos olhos, tanto espirituais como naturais.
Devemos estar atentos aos pequenos milagres que Deus faz. E assim a gente nutre gratidão. E vamos andando na presença de Deus, com o nosso amor a Ele aumentando a cada dia. E aí Eliseu esteve com Elias também no Jordão. Elias disse a Eliseu: fique aqui em Jericó, porque o Senhor me mandou ir até o Jordão. Mas Eliseu disse: juro pelo Senhor Deus e pelo Senhor que não o deixarei. E eles então saíram. Jordão é o lugar do aprofundamento do relacionamento com Deus. Foi o Rio Jordão onde João Batista batizou Jesus, e onde batizou centenas e milhares de pessoas, que eram chamadas pela mensagem do João Batista, uma mensagem, uma chamada ao arrependimento de pecados. Arrependei-vos, porque o reino de Deus é chegado. E aquelas pessoas se chegavam até João Batista, para serem batizadas por ele, o batismo do arrependimento. Arrependimento do qual se segue o relacionamento com Deus. Porque relacionamento com Deus começa com arrependimento de pecados, reconhecimento que estamos na rota errada e que queremos ir agora na rota do Senhor, seguir a nossa vida pela rota que Ele nos propõe. Então só está na rota certa aquele que deixa os seus pecados, daquele que se aproxima de Jesus e se aprofunda no seu relacionamento com Ele. Então, meus queridos, Eliseu, ele teve a sua vida mudada, ele teve a sua vida transformada, porque ele fez escolhas corretas em sua vida. O Eliseu escolheu estar perto de quem andava com Deus, de andar com quem andava com Deus. O Eliseu escolheu desejar de verdade a bênção de Deus e se apegar a ela por motivos puros e corretos no seu coração. E o Eliseu tomou a rota certa em sua vida, a rota de Deus. Quero convidar você a fechar os teus olhos e você abrir o teu coração. Nós vamos falar com Deus. Quero convidar você a ficar em pé nesse momento. E nós vamos orar ao Senhor. E eu queria que você nesse momento colocasse a sua vida diante do Senhor. E que você refletisse sobre com quem você tem andado. Quem você tem ouvido. Você tem filtrado todas as coisas que você tem ouvido? Você tem ouvido com critério as coisas que você tem ouvido? Ou o teu coração e a tua mente é um depósito de tantas teorias, tantas narrativas, tantas ideologias? E isso está intoxicando a tua alma, intoxicando o teu pensamento, intoxicando a tua consciência, ofuscando a tua visão de quem é Jesus e do que Ele quer para você. Como diz a letra da banda Resgate, tanta teoria para me embriagar. Nós temos que buscar o conhecimento, mas tudo aquilo que a gente ouve, nós temos que filtrar. Nós temos que reter o que é bom, tirar o que não presta, andar com quem e ouvir aqueles que têm algo realmente de Deus para nos abençoar, para nos fazer crescer nele. Devemos desejar de verdade a bênção de Deus. Quem sabe quantas coisas você pediu para Deus na campanha dos 12 cultos da vitória, e você mal lembra o que você pediu para o Senhor, ou você nem se comprometeu com aquilo que você pediu. Você nem se comprometeu. Você prometeu tanta coisa para Deus: vou orar mais, vou ler a Bíblia mais, vou cuidar da minha saúde, vou para a academia, vou ser um marido melhor para minha esposa, uma esposa melhor para o meu marido, vou parar de gritar em casa, vou ser mais paciente, vou buscar equilíbrio emocional pelo Espírito Santo. E nada aconteceu, porque você não se comprometeu. Vou abandonar aquele pecado, vou abandonar aquilo que tenho feito, ouvido, visto, porque está atrapalhando a minha vida, e você não se comprometeu com aquilo que você prometeu.
Será que há rotas na sua vida que precisam ser mudadas, alteradas? Mudanças de rota são muito necessárias, irmãos. E às vezes, ou muitas vezes, isso é tão claro para nós e a gente se recusa, né, a fazer uma mudança de rota. Sabe por quê? Porque às vezes continuar na rota errada é mais cômodo, é mais fácil. Estamos numa zona de conforto, então mudar a rota às vezes requer certas renúncias, certas atitudes que vão nos custar algo. Mas enquanto a gente não muda de rota, a nossa vida fica ali, a gente fica patinando, entristecendo o Espírito Santo, prejudicando a nossa vida. Precisamos tomar a decisão, se ela for necessária, de mudar de rota. Amém? Fecha os teus olhos, abra o teu coração. Abra o teu coração. O Espírito Santo, Ele faz um apelo ao teu coração nesta manhã. Diga para Deus, você que precisa mudar as suas companhias, você que precisa começar a andar com gente que vai agregar coisas boas e positivas e abençoadoras na sua vida. Quem sabe o Espírito Santo está te mostrando claramente: pare de andar com aquela pessoa, pare de ouvir aquela pessoa, deixe de ler aquele livro, deixe de acessar aquele canal no YouTube, deixe de acessar aquela página no Instagram. Isso está contaminando a tua vida, está prejudicando você, está te afastando dos meus propósitos. Ouça a voz do Espírito, não endureça o teu coração para que o Espírito Santo está te falando nesta manhã. Mude os comportamentos, mude os relacionamentos, mude a rota, mude a sua postura diante daquilo que você ora e pede para Deus. Se comprometa com aquilo que você pede ao Senhor. Jesus querido, Pai amado, neste momento nós queremos colocar as nossas vidas diante do Senhor, e que o Senhor, meu Pai, ajude o teu povo, que o Senhor ajude os teus filhos e filhas a abandonarem tudo aquilo que tem prejudicado a nossa vida, os ídolos do lar, os ídolos do coração, as más companhias que corrompem, Senhor, os costumes que devemos construir na nossa vida. Ajuda-nos, Senhor, a fazer uma faxina espiritual em nossa mente, em nosso coração. Ajuda-nos, Senhor, a remover do nosso coração tudo aquilo que não procede de Ti. Ajuda-nos, Pai, a compreender que os olhos são a lâmpada da alma, e que diante dos nossos olhos venhamos colocar somente aquilo que abençoa a nossa vida. Que diante dos nossos ouvidos esteja as vozes que nos levam para mais perto de Ti, que edificam a nossa vida, que abençoam a nossa vida, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor Espírito Santo sonde o nosso coração, que o Senhor lance luz ao nosso coração, à nossa consciência, e nos mostre, Senhor, as rotas que precisamos mudar na nossa vida. Que o Senhor nos mostre, Senhor, as mudanças de rota que nós devemos e precisamos operar em nossa vida, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. E dá-nos, Senhor, um coração que deseja ardentemente as bênçãos do Senhor. Dá-nos um coração que esteja comprometido com as bênçãos do Senhor. Dá-nos um coração, Senhor, cujo amor por Ti é um amor constante, que gera uma fé constante, uma fé inabalável no Senhor e nas Tuas promessas, Pai. Senhor, nós levantamos as nossas mãos e derramamos o nosso coração perante Ti, e entregamos e dedicamos tudo que somos, tudo que temos a Ti, em nome de Jesus. Vamos adorar ao Senhor de todo o nosso coração, e que você faça desta canção uma oração de entrega, uma oração de consagração, uma oração de comprometimento com Deus. Vamos adorá-lo, vamos glorificá-lo de todo o nosso coração, em nome de Jesus. Amar
meu Deus, que o teu querer se cumpra, Pai querido, em nossas vidas, que os teus propósitos estejam no nosso coração, para que nós os amemos e os busquemos com fidelidade, com amor e uma fé constantes no Senhor, em nome de Jesus. Meus queridos, eu quero fazer uma oração final aqui, e quero chamar aqui à frente para interceder por essas pessoas. Você que entrou aqui nesta manhã clamando por um milagre de Deus na tua vida, clamando por uma intervenção divina em alguma área da tua vida, você que necessita de uma cura, você que necessita de uma bênção financeira, você que necessita de uma bênção no teu casamento, restauração familiar, restauração conjugal, eu quero orar por você. Você que entrou aqui clamando a Deus, de quem sabe uma decisão importante que você precisa tomar na tua vida, quem sabe você entrou aqui clamando por um agir sobrenatural do Senhor na tua vida. Eu quero convidar você aqui à frente, eu quero orar por você. Há alguém aqui nesta manhã que deseja receber oração por um milagre do Senhor, pelo agir do Senhor na tua vida? Venha logo, venha rapidamente, tá bom? Eu vou pedir para que vocês fiquem aqui à frente, aqui no meio, vamos ficar juntos aqui, e nós vamos orar. Mas se você vier, você venha como diz Tiago, né? O apóstolo Tiago diz: se for pedir, peça com fé, não duvidando, crendo no Senhor. Amém? E você que está no seu lugar, estenda as suas mãos aqui à frente, nós vamos orar a Deus. O nosso Deus, gente, a Bíblia diz que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais aquilo que pedimos ou aquilo que nós pensamos que Ele pode fazer. Quando nós pedimos algo para Deus, a gente tem que crer que Deus Ele pode fazer além daquilo que estamos pedindo, e que Ele pode fazer muito mais daquilo que a gente pensa, né? Porque quando a gente pede algo para Deus, a gente quer ficar dando ideia para Deus, né? Como que Ele pode fazer, quem Ele pode usar. E aí Deus Ele faz de um jeito totalmente diferente, porque os pensamentos dele são maiores que os nossos, os planos dele são maiores que os nossos. Então vamos orar a Deus crendo no poder do Senhor, amém? Senhor nosso Deus, nosso amado bendito Pai, eis aqui, Senhor, esses teus filhos e filhas, servos e servas do Senhor, que estão aqui à frente, porque creem, Senhor, no teu agir, creem no teu poder, creem nas tuas promessas, creem na autoridade que é no nome de Jesus. Essas vidas estão aqui, Senhor, porque estão passando por algum tipo de sofrimento causado por uma necessidade, sofrimento causado por uma luta, sofrimento causado por uma adversidade, seja na saúde, no casamento, nos negócios, nas finanças, ou na vida interior, na vida emocional, na vida psicológica. Senhor, então nós oramos porque cremos e pedimos pela tua intervenção divina, Senhor, em favor dessas pessoas, em favor desses irmãos. Oh Deus querido, que o Senhor venha manifestar o teu poder, Senhor, em nome de Jesus, o teu poder para curar, o teu poder para abençoar, o teu poder para libertar, o teu poder para restaurar, Jesus, o teu poder para trazer à vida aquilo que está morto ou aquilo que está morrendo. Oh meu Deus, que o Senhor venha trazer a tua bênção, operar o teu milagre, que as obras do diabo sejam desfeitas, sejam destruídas, e que na bênção e na vitória do teu povo o nome de Jesus seja conhecido, exaltado e glorificado. Meu Deus, Pai querido, toma este casal em tuas mãos, toma esta família em tuas mãos, toma esta mulher, este homem em tuas mãos, e que o Senhor ordene a tua bênção, que o Senhor ordene a tua vitória. Oh Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que as enfermidades saiam, que as discórdias vão embora, e que dê lugar à saúde física, emocional, espiritual, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai querido, que o Senhor tome essas lágrimas em tuas mãos, que essas lágrimas, Senhor, sejam como um incenso de oração, que o Senhor, meu Deus, traga paz a este coração, que o Senhor traga o bálsamo do Senhor sobre esse coração, e que esse coração saia daqui em paz, que essa mente saia daqui em paz,
com a paz que procede do Deus vivo, do Deus Todo-Poderoso. Em nome de Jesus oramos, porque cremos no nome do Senhor. Volte para o seu lugar, abençoado.